Bom, então nós vamos apresentar o trabalho proposto da disciplina de Estatística e Experimentação Agrícola, ministrada pelos professores Eduardo e Marlon. O nosso tema, então, aplicação de calcário biogênico no suco de semeadura para a cultura da soja. Os integrantes do grupo são Aline Enques, Bruna Zancanaro, Guilherme Renner, Jéssica do Nascimento. Aplicação de calcário biogênico no suco de semeadura para a cultura da soja. Os autores são João Marcos Berto, Vitor Rodrigues Cordioli, Michel Esper Neto, Éder Júnior de Oliveira Zampar, Tadeu Takeyoshi Inoue, Marcelo Augusto Batista. Os solos ácidos são empecilhos ao crescimento e desenvolvimento de várias culturas, inclusive a soja, devido à alta atividade do alumínio em solução, baixa saturação por bases e baixos teores de fósforo. O calcário, em sua utilização mais comum, é aplicado sobre a superfície do solo, sendo que esse tem pouca mobilidade, atingindo de forma mais satisfatória as camadas mais superficiais, deixando as camadas mais profundas do solo sem a obtenção dessa forma de correção. Devido às inúmeras variáveis na obtenção de bons fatores na correção do solo, pode-se levar em consideração o uso de formas alternativas de calário, como o calcário biogênico, este podendo ser usado de forma que aumente o sistema radicular da planta e proporcione melhor desenvolvimento, ainda com a possibilidade de agregar melhores resultados depositando o produto no suco de plantio, onde as raízes da planta se desenvolveram. O calcário produzido a partir da extração de algas calcárias é chamado calcário biogênico marinho ou Lithothamnium, alusivo ao gênero Lithothamnium malgai, que são as mais extraídas. O grupo de algas calcárias tem mais de 30 gêneros e cerca de 500 espécies. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência agronômica da aplicação complementar desses corretivos no suco de semeadura para a cultura da soja em sistema de plantio direto em solos sem problemas de acidez. Os materiais e métodos. Então, o estudo foi conduzido em Campo Mourão, no Paraná. O clima foi classificado como subtropical úmido, mesotérmico, com verões frescos e geadas frequentes, com tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, sem estação seca definida. A análise química do solo da área experimental, então, pode ser observado nessa tabela. As parcelas foram constituídas por oito linhas de 10 metros de comprimento, num espaçamento de 0,45 metros entre si, totalizando 36 metros quadrados. Para a coleta de dados, foram consideradas as duas linhas centrais de cada unidade experimental e 8 metros do comprimento, totalizando então 7,2 metros quadrados de área útil. Esses tratamentos foram delineados em blocos completos ao acaso, totalizando 5 tratamentos e 5 repetições. O tratamento 1, então, é testemunha sem nenhuma aplicação de corretivos. O tratamento 2, aplicação de 16 kg por hectare do calcário biogênico na forma farelada. O tratamento 3 é a aplicação de 16 kg de calcário por hectare biogênico na forma granulada. O tratamento 4, aplicação de 16 kg por hectare do calcário comum na forma farelada. O tratamento 5, aplicação de 16 kg por hectare do calcário comum na fórmula granulada. Todos os tratamentos do T2 ao T5 foram aplicados juntamente com a adubação do formulado NPK. A produção de soja foi obtida pela colheita mecânica das plantas dentro de cada área útil da unidade experimental.
A massa de 1.000 grãos foi obtida por meio da contagem de amostra de 1.000 grãos em quadruplicadas por parcela, e os resultados de produtividade e massa de grãos tiveram a umidade corrigida para 13%. Os valores de precipitação e temperatura máxima, mínima e média durante o período experimental podem ser observados na figura 1. Então, a gente teve um período bastante chuvoso no final de novembro, com um pico de um pouco mais de 40 milímetros, e metade de janeiro também teve um pico, e fevereiro, mais para o final, também teve alguns picos. A temperatura máxima manteve-se em 30 e um pouquinho acima dos 30, a temperatura mínima menor que 20 graus. Os dados foram analisados, então, pelo TST-F da análise de variância e, quando significativos, foram submetidos ao teste de contrastes ortogonais, também a 10% de probabilidade. Os contrastes analisados foram C1, então, sem aplicação de corretivo no sulco da semeadura, do tratamento 1, com a aplicação de corretivo no sulco da semeadura, T2, mais T3, mais T4 e mais T5. O C2, então, calcário biogênico no tratamento 2 e 3, versus o calcário comum do tratamento 4 e tratamento 5. O C3, o calcário biogênico farelado do tratamento 2, versus o calcário biogênico granulado do tratamento 3. E o C4, então, o calcário comum farelado do tratamento 4, versus o calcário comum granulado do tratamento 5. Os resultados de discussão, então, a massa de 1.000 grãos e a produtividade da cultura da soja foram estatisticamente alteradas em função dos tratamentos testados. Vai ser mostrado na tabela 2, mostrando o efeito positivo da aplicação do calcário no sulco da semeadura. E verificada essa diferença, então, os tratamentos foram avaliados por meio dos contrastes ortogonais que serão mostrados na tabela 3. Então, em relação ao C1, a massa de 1.000 grãos, quando aplicada calcário na semeadura, foi 16,7% superior do que onde não foi aplicado corretivo no sulco de plantio. Seguindo o mesmo comportamento, a produtividade foi maior em 20,5% quando aplicado calcário no sulco, correspondendo a 473 quilos por hectare de grão de soja. Apesar dessa diferença estatística significativa, de maneira geral, as produtividades foram baixas em todos os tratamentos. Isso ocorreu devido ao clima que afetou fortemente a produtividade das lavouras. Produtividade média de 2.625 quilos por hectare, devido principalmente à diminuição nos níveis pluviométricos da figura 1. A produtividade média da soja do experimento foi inferior às médias de produtividade do estado do Paraná e Brasil. Então, a massa de 1.000 grãos e produtividade de soja após a aplicação do calcário do sulco. Então, no tratamento 1, deu massa de 1.000 grãos, 119 gramas. A produtividade foi de 2.255 quilos. No tratamento 2, massa de 1.000 grãos, 143 gramas. Deu 2.831 quilos. O tratamento 3, 226 gramas 1.000 grão, deu 2.511 quilos. O tratamento 4, 144 grãos por 1.000 grãos, 2.889 quilos por hectare. E o tratamento 5, 142 gramas por 1.000 grãos. 2.639 quilos de soja por hectare. Então, deu para ver que deu um avanço na produtividade, né? A média foi de 134 gramas cada 1.000 grãos, então 2.626 quilos por hectare a média de produção. Foram encontradas diferenças significativas em relação ao contraste C3 para a produtividade de soja, em que o calcário biogênico de forma farelada
diferiu e superou o calcário biogênico de forma granular. A solubilidade do corretivo é alterada pela granulometria, aumentando para materiais moídos. Normalmente, partículas menores reagem mais rapidamente. No entanto, o efeito residual é mantido por um período mais curto do que os materiais com maior tamanho de partícula. Então, a forma farelada do calcário foi a que deu mais resultado. O resumo da análise com contrastes ortogonais, significância para o parâmetro referente ao rendimento da soja, 1.000 grãos, massa, número de vagens por planta. Então, o seu tratamento C1, o tratamento controle foi menor que a produção foi significativa, dando uma diferença boa entre o tratamento do tratamento com e sem o calcário. O contraste 2 também teve uma significância não tão grande quanto a primeira. O tratamento 2, o contraste 3. Já o primeiro tratamento que teve uma significância com o tratamento com o calcário biogênico farelado, teve maior desenvoltura do que o calcário granulado. E o contraste 4, que teve também contraste, o calcário farelado, o calcário comum farelado com o calcário comum granulado. Também teve um contraste significativo, mas o maior contraste que ocorreu foi entre o calcário biogênico e o calcário comum. O controle e o calcário, né? Que foi com e sem. Considerações finais. A aplicação de curativos no sulco de semeador de soja melhorou o desenvolvimento e aumentou a produtividade da cultura. Apesar de não ter atendido os critérios de recomendação de calcário, 10%, o valor é 10% do ideal, as fontes utilizadas como corretivos não diferiram entre si quanto à eficiência e impacto da produtividade da soja cultivada em sistema de semeadura direta. Então, o que inferiu mais na produtividade, então, foi a utilização ou não do calcário. A sua forma de calcário comum ou calcário biogênico não afetou na da forma de produção. Então, as referências, Bertó João Marcos, Semeadura na Cultura de Soja, 2019. Obrigado pela atenção de todos.